Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Haroldo Oliveira de Souza, especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, e também com Daphne Reichel Cabral, especialista em Direito Administrativo, mestre em Direitos Humanos e também auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Nesse episódio, conversamos com eles sobre artigos que escreveram em coautoria para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Haroldo Oliveira de Souza. Ele é especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal e também é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. E também vamos começar com a coautora Daphne Reichel, mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e auditora também de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Eles são autores do artigo Pesquisa de Preços na Aquisição Pública de Medicamentos, Metodologia para a Formação da Cesta de Preços Aceitáveis e Geração de Economia ao Erário, para a nossa última edição da revista Cadernos. Haroldo, Daphne, muito obrigado aí por toparem conversar conosco. Obrigada a você, bom dia. Bom dia, a gente que agradece. É muito interessante essa iniciativa da escola, que o controle externo ainda é uma atividade um pouco obscura, né? Muitas pessoas ainda não conhecem exatamente o que fazem os tribunais de contas. Iniciativas como essa ajudam muito a divulgar nosso trabalho, divulgar a função institucional da nossa casa, né? E nos deixar à disposição para contribuir um pouco mais com o aperfeiçoamento da gestão pública. Inclusive, contribui com o próprio controle social, né? Porque traz essa divulgação para as pessoas. Muito interessante. Perfeito. Exatamente essa ideia, sabe? A gente grava esse podcast para chegar num público que antes a gente não chegava, né? A gente fala um pouco com o jurisdicionado, né? Com gestores públicos, mas também levamos esse podcast para universidades, né? Para estudantes. Então, realmente, é muito verdade que as pessoas não conhecem tanto o Tribunal de Contas e é bom que passem a conhecer. E com o trabalho de vocês, que eu achei excelente, assim, a gente quis, né, a nossa última revista foi sobre saúde, e a gente quis abordar vários temas, tivemos artigos sobre transparência, sobre controle social, sobre análise de dados na saúde, e o artigo de vocês, que eu achei também bem especial, assim, sobre pesquisa de preços de medicamentos, né, que é uma área aí fundamental da gestão pública em saúde. E aí eu queria começar conversando com vocês, Daphne e Haroldo, sobre um ponto muito especial ali do artigo, que é logo o início, onde ele fala que o SUS, né, Sistema Único de Saúde, a gente sabe, é um sistema integrado aí entre a gestão municipal, gestão estadual e a gestão federal, né? Essas três entes fazem parte do SUS, né? O SUS é um sistema único, né? Então, sendo assim, como que se dá essa organização? Eu queria que vocês começassem abordando um pouco disso. Mas não a organização de gestão em si, mas a organização farmacêutica, já que o texto de vocês é sobre medicamentos. Vocês podem começar, aí, Daphne, Haroldo, quem quiser começar, pode começar falando. Tá, eu posso começar falando. Então, somente com o advento da Constituição Federal de 1988, a saúde, como um todo, ela foi elevada ao status de direito social. E aí, no texto constitucional, ele veio delimitando em linhas gerais o que é o Sistema Único de Saúde. O tão falado e até meio festejado agora, né, nesse momento em que se mostrou-se tão importante, né, no contexto atual, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, como você disse, ele tem uma organização que a gente chama de tripartite, ou seja, a responsabilidade pela gestão ela é da União, dos estados
e dos municípios, de uma forma conjunta. E isso, somado com o tamanho, as dimensões do nosso país e a capilaridade que se procura dar ao SUS, torna a gestão de tudo isso muito complexa, muito difícil, né? E o SUS hoje é considerado o maior serviço de assistência de saúde pública do mundo. Então, isso dificulta bastante a gestão e a operação. Agora, no tocante especificamente à assistência farmacêutica básica, não necessariamente a básica, né, mas a assistência farmacêutica como um todo, ela é organizada basicamente em 3 componentes. É o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado. E de certa forma, também tem um programa de farmácia popular, que também pode ser considerado um dos pontos da assistência farmacêutica. Então, dessa forma, o Ministério da Saúde fica responsável pelo componente estratégico, basicamente, e ele propõe uma relação de medicamentos, uma relação de referência, para que estados e municípios complementem, de acordo com as especificidades locais, e acrescentem, ou basicamente acrescentar, retirar nem tanto acontece, o que for específico para determinada localidade. Por exemplo, às vezes tem um medicamento que se usa especificamente mais no norte do país, então aqueles estados de lá do norte vão acrescentar um ou outro item à lista, e no sul da mesma forma. Então, ele se divide basicamente dessa forma, né? O orçamento para isso também, ele é dividido, né, entre os 3 entes da federação. Ambos dedicam parte do seu orçamento para que isso tudo funcione, tudo dê certo, e gerando toda essa complexidade de operacionalizar tudo isso. Perfeito, você consegue ver que é bem complexo, né, Maurício? Então, a gente tem, assim, tem medicamentos que os 3 financiam, os 3 entes, mas aí a aquisição e a dispensação é só a cargo do município, então fica complicado. Inclusive, a gente até participa de reuniões, por exemplo, de judicialização, né, de medicamento. Então, o município, às vezes, ele está aguardando da União. É muito complexo. Às vezes, o básico todos financiam, o outro exclusivo da União. O nosso SUS, ele é bem completo, mas muito complexo, né? Requer muito estudo. Esse é até o papel pedagógico que o tribunal tem ajudado o gestor, porque ele entra e fica realmente perdido, né, Haroldo? Que ele não sabe. Exatamente. Com muita dúvida. A complexidade de toda a operacionalização disso que é a origem de boa parte dos erros, né? Esse também como a Daphne disse, é o nosso foco aqui, né? Cuidar contribuir para que a gente consiga desmistificar toda essa estrutura e os gestores consigam ter o conhecimento necessário para fazer tudo funcionar da melhor forma possível, da forma mais econômica, mais eficiente, efetiva, enfim. E a população consiga perceber os resultados, né? E essa relação que o Haroldo até citou é muito importante, né? O Rename, que ele já tem a relação dos documentos que compõem o SUS, mas ele também citou que os municípios, a região, ela vai incluir o outro. Essas reuniões que nós participamos também, que eu até mencionei agora com o Judiciário, que chama o NATJUS, a gente discute muito isso. Às vezes o município, o estado está lá e fala, tá precisando muito mais de tal medicamento para tal patologia aqui no Mato Grosso do Sul, então vamos incluir na lista. Então, os órgãos de controle estão cada vez mais participativos nisso, porque as compras vão mudando, a relação vai mudando, né? O SUS ele precisa estar se atualizando também em relação às patologias existentes. Com certeza. Esse realmente já é um primeiro desafio, né? Integrar o SUS com o federalismo brasileiro, né? Com o fato dos entes serem, né, independentes e, né, harmônicos, né? Os poderes também, são vários poderes, vários entes, né? Então, realmente, integrar tudo, garantindo essa autonomia, às vezes pode ser um pouquinho complexo mesmo. Mas tem um outro ponto, assim, que realmente que é importante, que é justamente os valores, né? Os gastos anuais que vocês colocam no artigo são vultuosos, né? São bem grandes, são bilhões, né? E pelos tanto União, estados e municípios.
E vocês podem falar um pouco sobre isso? Então, assim, já existe uma pesquisa de preços? Como que ela é feita? Como para tentar, né, garantir tanto o acesso ao medicamento, mas também uma economia aí ao erário? Como que é feito hoje? Então, Maurício, o medicamento ele é um insumo estratégico, né, para o suporte às ações de saúde. Então, assim, a falta ou desabastecimento ou qualquer tipo de problema relacionado com esse tipo de insumo, ele pode afetar a qualidade de vida dos usuários do SUS, até mesmo causar morte, né? E uma assistência bem feita nesse sentido pode salvar vidas. E eu tenho uns números aqui de 2017, o que a gente colocou lá no artigo, e eles são bem significativos, assim, né? Então, a gente apurou ali que mais ou menos 17% do volume de recursos da saúde, o que equivale a um total de 18 bilhões de reais, isso mesmo, 18 bilhões, eles são destinados à assistência farmacêutica básica. Então, assim, esse valor, né, esse percentual alto e o valor absoluto alto também, ele revela a importância, né, do cuidado necessário com essa parte, assim, digamos assim, da saúde, né, que são os medicamentos. Então, a gente, na ocasião aqui que a gente começou a trabalhar de uma forma mais especializada aqui no Tribunal de Contas, levantando esses dados, a gente percebeu que o cuidar dessa parte de medicamentos, dar uma atenção especial a ela, seria o objeto de auditoria perfeito, assim, né? Porque a gente conseguiria reunir tudo que a teoria de auditoria governamental nos oferece e nos oferta de oportunidades. A primeira delas é a materialidade, que se resume nisso que eu acabei de dizer, que é o volume de recursos, né? Um volume de recursos muito grande que faz com que seja interessante para o controle externo atuar num objeto que mova volumes tão vultuosos. E ali a gente possivelmente vai conseguir uma certa efetividade com a nossa atuação. Outro ponto é a relevância, né? Que, por óbvio, é um insumo que dá a vida ou a falta dele pode levar à morte, então ele é muito relevante para a sociedade, né? Que isso funcione bem, que isso chegue até a última ponta, lá, a última farmácia, do último hospital, do último município do país esteja abastecido, que é muito relevante. E o risco, né? Todo o risco que a operação disso vai envolver. Então, foi daí que surgiu essa ideia da gente aprofundar nossos estudos sobre esse objeto, e aí nós acabamos chegando na importância de realizar uma pesquisa de preços para adquirir esses medicamentos de uma forma mais eficiente, né? Descobrimos que ali era o gargalo, né? Todas as compras, as aquisições públicas são feitas por meio de licitação na maioria dos casos, né? Nos casos comuns. Então, essa licitação, que nada mais é do que um concurso, digamos assim, né? Para adquirir a proposta mais vantajosa para a administração, ela parte de uma pesquisa de preço. O gestor que vai fazer a compra, ele vai e começa a buscar no mercado o quanto está sendo cobrado por aquele produto que ele está precisando, para que ele faça uma estimativa de preço de referência e, a partir daí, consiga fazer sua licitação. Pois bem, descobrimos que aí, nesse início já, era o grande gargalo do problema, e as compras partiam de premissas que não funcionam, que a gente não utiliza na nossa vida cotidiana, e dali vinham os problemas. Então, são esses números que nós temos, sabe? É um valor muito alto, né? Existe um risco alto também de acontecerem problemas nessa operacionalização, e um problema que aconteça vai ter um impacto muito grande para a sociedade, né? Então, daí que surgiu essa ideia de trabalhar especificamente com a pesquisa, sabe, de preço. E complementando a resposta do Haroldo, em relação à pesquisa de preço, assim, no âmbito desses programas, a gente tem que o Ministério da Saúde, né, em 98, ele criou um banco de preços em saúde, que é o PS, né, que exatamente com esse intuito,
para ajudar que as compras fiquem ali marcadas, né, para ajudar a transparência, o controle social e ajudar na própria pesquisa de preço. A gente vê agora, até que está prestes a chegar a nova lei de licitação, né, que eles positivaram o uso do BPS, então tem agora um artigo específico que fala para utilizar o BPS, né, o BPS, a obrigatoriedade dele é muito recente, vem desde 2017, mas o intuito do SUS, do Ministério da Saúde, de trazer transparência e mostrar os preços pagos para auxiliar na pesquisa de preços, já vem desde 98, né, com a criação do BPS, que também está na nossa metodologia, que a gente colocou ele, antes até dele ser positivado na nova lei, a gente positivou na nossa metodologia, ali no nosso passo a passo, né? Muito bom, muito bom. Então, foram um pouco pioneiros aí já. Adiantaram um pouco aí o que está por vir, ou está em vias de se tornar a nova lei, né? Sim. Mas sobre um outro ponto, Daphne e Haroldo, tem um outro ponto assim que eu vi que me chamou a atenção, porque não é algo que eu acho que está no dia a dia das pessoas, assim, a maioria das pessoas não fala tanto sobre isso, que é sobre o papel da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, né? No artigo, vocês lembram bem que esse mercado ele tem diversas regulamentações, Anvisa, Ministério da Saúde, tem uma série de órgãos, entidades e normas influenciando o mercado de medicamentos, né? E você fala sobre essa Câmara, e eu queria saber um pouco o papel dela e o impacto dela da atuação dela sobre o preço dos medicamentos. Mas também fique à vontade para falar de outros órgãos, de outras normas, porque eu acho que isso daí é bem relevante como premissa para a metodologia de vocês, né? Sim, com certeza. Primeiro, para a gente entender, a gente tem que entender o seguinte: um medicamento, para ele ser comercializado no Brasil, todo mundo sabe que ele precisa passar pela Anvisa, né? Que ele precisa ter o registro sanitário. Mas as pessoas, às vezes, desconhecem que precisa também da regulação financeira, né? E é esse o papel da CMED. Ela faz uma regulação do preço máximo que vai ser pago. Então, lá na CMED, ela fica dentro do site da própria Anvisa até, ela tem um portal que você consiga, mais conhecido como tabela CMED. Mensalmente, eles colocam os preços de diversos fármacos, diversos produtos, não só medicamentos, da área de saúde lá, mensal, o preço máximo, né? O teto que vai ser pago, tanto para o varejo, quanto para a administração pública. E a CMED, ela tem uma metodologia própria. Ela traz o preço de fábrica, ela já traz o preço do medicamento, quando é para a administração pública, que vem sem o ICMS, por causa do acordo com a Confas, né? Que quando é a administração pública que compra, não incide o ICMS, ela já traz esse desconto, traz a alíquota dos impostos também. E da metodologia dela, o que é muito interessante citar é que para o governo comprar, para a administração pública direta e indireta comprar, ele traz o preço de fábrica menos um coeficiente que ele chama de CAP, que é um desconto obrigatório que precisa ter no medicamento para venda para o governo, que você vai chegar no preço final, que é o PMVG, que é o preço máximo de venda ao governo. Então a CMED traz isso. Aí você olha e fala, opa, maravilha, né? Já traz o preço máximo de venda ao governo. Muitos gestores, às vezes, falam, por que a gente não pode usar só a CMED, então, né? Até a gente pega alguns editais que eles colocam lá, querem colocar num dos itens, preço da CMED. Por que não pode? Porque você vai estar alcançando a vantajosidade, a economicidade, estabelecendo o preço máximo, né? Porque a CMED, ela traz o preço máximo, ela traz o teto para o varejo, para as farmácias, para venda ao governo, mas é o preço máximo. Ela não traz o preço após o orçamento, após esse trabalho que a gente tentou discorrer até de utilizar a cesta de preços, né, para fazer todo esse orçamento. Então, a CMED, por que ela não pode ser utilizada única e exclusivamente? Porque ela é o preço máximo. Mas é uma boa prática que eles coloquem no edital, não é obrigatório, mas que coloquem que não pode ser oferecido, não pode ser vendido acima da CMED. A CMED, inclusive, divulga um portal de denúncias para, se você vê, tanto as pessoas que estão acompanhando a licitação, quanto o gestor, quanto os órgãos de controle, denunciarem se tiver sido vendido preços acima da CMED, porque esse é o papel principal dela, né? Ela regula o mercado financeiro de medicamento, né?
esse mercado, essa parte financeira mesmo, não deixa vender acima. Então, o papel da CEMED é muito importante, mas é o teto, é o máximo. Então, é por isso que a gente fala que se for utilizar no edital, que seja observado que tem que chegar até esse máximo. Claro, diversas vezes a gente vê que o gestor até procura a gente lá no tribunal e fala, olha, eu fiz 3 orçamentos, né, como a jurisprudência manda, na nova lei já traz até 3 orçamentos específicos positivado, eu procurei no BPS, não tinha, às vezes o BPS está defasado, o meu orçamento chegou no mesmo valor da CEMED, ok, mas aí você vai especificar para a gente, você não pode ir direto e falar, vou utilizar o preço da CEMED. Se o mercado para aquele medicamento tá, hoje o valor dele está sendo a venda máxima, não ultrapassando, tá ok. Mas a gente sempre fala assim, que quando manda o processo lá, o procedimento de medicamento, ele, quanto mais documentos, quanto mais explicação de como você chegou no orçamento, mais a gente vai saber do esforço para encontrar essa vantajosidade e essa economicidade. Porque como o Haroldo citou na pergunta anterior até, são bilhões, né, que a gente está falando. Sim, muito volumoso, com certeza. Exatamente. Muito volumoso. E complementando, a CEMED, então, ela faz um papel fundamental na regulação desse mercado, né? É um mercado muito grande, os fornecedores são indústrias grandes também, precisam de uma certa regulação, e a CEMED exerce muito bem esse papel. Porém, como eu falei no começo também, a dificuldade que os gestores encontram é de operacionalizar, né? O papel da CEMED é fundamental, porém, você precisa ter o conhecimento exato de como que você vai utilizar essa informação que é gerada pela CEMED mensalmente, como a Daphne disse, né? Então, assim, ela vai estabelecer um balizamento de máximo a ser cobrado por um determinado produto, né? Ele não vai ser o preço que vai ser comercializado. Dificilmente você vai chegar numa farmácia e vai encontrar um preço que está na tabela CEMED. Ele tem que quase que obrigatoriamente ser menor do que aquilo lá, porque já foi feito todo um cálculo de margem de lucro, e, enfim, operacionalização e impostos, enfim, tudo que é necessário no pior caso para chegar àquele valor. É uma metodologia bem complexa que eles utilizam. Então, no dia a dia normal, não se é o pior caso, né? Então, os preços deveriam ser menores, né? Porém, ultrapassar esse valor vai estar infringindo uma norma legal, inclusive, né? Então, isso vai ser... A gente trata bastante na metodologia. Como utilizar isso, né? Como utilizar essa ferramenta e como que ela pode ser importante também, né? Perfeito. Realmente, inclusive, quero chegar na metodologia, quero que vocês falem um pouco sobre ela, assim, mais a fundo. Mas antes, queria só perguntar também uma coisa antes, que é o nosso papel, né, enquanto Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas tem um papel cada vez mais relevante, né, de certa forma, com papel pedagógico, em orientações aos gestores, né, não só num controle a posteriori, né, no próprio julgamento de contas, aplicação de sanções, esse tipo de coisa. Ou seja, os tribunais de contas estão atuando como quase parceiros na gestão, muitas vezes, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, como é que vocês veem, né, o papel dos tribunais de contas nessa questão da saúde e da pesquisa de preços de medicamentos. Exatamente. Eu acho que, como você citou, os tribunais de contas, eles têm o papel, acho que talvez o mais importante até seja o pedagógico, né? Que a intenção é auxiliar, ter essa economia, que a gente ajude o gestor a economizar. Então, acho que são duas vertentes que o tribunal trabalha, a pedagógica e a sancionatória, que continua sendo o papel. Na pedagógica, para essas compras, essa pesquisa de medicamento especificamente, como que a gente já discorreu até agora, a gente já falou do BPS, a gente já falou da CEMED, né? A gente tem também as revistas, como a BC Pharma, que também tem preço de medicamento que é do varejo, mais. Então, assim, tem uma série de sistemas, tem uma série de informações. Então, o que a gente vem fazendo no tribunal? Nós já até demos um curso para os conselheiros de saúde, para ajudar a gente, que é muito controle social como parceiro. A gente tenta disponibilizar, estamos trabalhando em cartilha, tenta disponibilizar um artigo como esse que a gente fez, da publicidade,
Aqui, com certeza, essa conversa com você hoje é mais um papel do tribunal, né, pedagógico para ensinar, porque às vezes o gestor chega, como eu falei, o que é sabido? A Anvisa, o Rename, que é a relação de medicamentos, mas não sabe certos viés, não sabe utilizar. Inclusive, a gente tem para comentar que a gente participou de um consórcio, né, Haroldo? Que a gente conseguiu uma economia grande, né, com eles, e eles iam lá, assim, todos os dias, praticamente, a gente conseguiu fazer eles incluírem medicamentos no BPS, porque o BPS, quanto mais alimentado, mais ele reflete a pesquisa. Então, esse todo é o nosso papel pedagógico mesmo. E o sancionatório por quê? Como a gente já discorreu aqui também, né? O BPS é obrigatório desde 2017, então a gente tem que cobrar essa alimentação. Existem normas, uma série de normas na saúde, no SUS, que precisam ser seguidas. Se elas forem seguidas nesse passo a passo, primeiramente, as primeiras licitações, elas realmente demoram um pouco mais, mas você vai formando, né, aquele banco e de preços, de orçamentos, vai facilitando, vai economizando, e o SUS só tem a ganhar. Então, é nesse sentido. O tribunal ele atua tanto no papel pedagógico quanto no papel sancionatório, e faz pouquíssimo tempo que a gente vem trabalhando assim assiduamente nessa metodologia. A gente já teve resultados maravilhosos que o Haroldo até pode falar um pouco melhor. Eu estava de licença maternidade recentemente, então os últimos valores aí eu não estou sabendo. O Haroldo que vai poder te falar melhor, Maurício. Pois é. Parabéns, então, Daphne, parabéns. Obrigada. Pelo bebê. Pois é, de fato, o caráter, assim, a fiscalização exercida pelo tribunal, ela vem mudando, né, do caráter basicamente fiscalizatório, sancionador, para esse caráter pedagógico, realmente, né? De fato, realmente, um dinheiro mal gasto, ele não volta. Então, a gente chega lá, punir o gestor e fazer alguma coisa nesse sentido, não vai fazer com que o dinheiro volte, não vai fazer com que os estoques sejam repostos, enfim. Então, de fato, essa função pedagógica, assim, de tentar contribuir com que o gestor tenha um domínio maior de todas essas ferramentas, é o principal foco do nosso tribunal, e acredito que dos tribunais ao longo do país, né? Que a gente vem trabalhando firme para que a gente consiga, de fato, aperfeiçoar realmente os procedimentos e eles consigam economizar, né? Como a Daphne falou, a gente tem 2 casos aqui bem destacáveis, assim, de resultado dessa metodologia, né? Mas o principal, antes de falar do resultado, é a dificuldade que se tem de aplicar tudo isso que a gente está dizendo, né? Realmente, não é fácil, realmente requer uma mudança de paradigma muito, muito grande, né? Aquela história, né? As coisas sempre foram feitas desse jeito e a gente sempre fez assim, e aí vem uma pessoa e diz, você tem que tomar uma série de procedimentos antes de você começar, né? Então, gera um pouco de resistência, mas quando os resultados aparecem, assim, fica muito claro e eles ficam muito satisfeitos, assim, né? Esse consórcio que a Daphne citou é um consórcio de municípios aqui do estado, que eles se organizaram para fazer compras conjuntas de medicamentos, né? Muito interessante essa iniciativa, inclusive. E aí, eles fizeram uma licitação bem grande, são 11 municípios agrupados, e eles fizeram essa compra para os 11 municípios, né? E eles fizeram uma licitação no valor de 40 milhões. Eles orçaram, o valor estimado inicial era 40 milhões de reais de medicamentos. E aí, eles, como era grande, eles ficaram um pouco preocupados, e aí, em sede de controle prévio, a gente começou a fazer as orientações para eles corrigirem o edital e republicarem da maneira que aplicasse pelo menos parte dessa metodologia para que não tivessem problemas futuros no controle posterior. Pois bem, nessa aplicação deu um pouquinho de trabalho, levou um tempo para ficar pronto, mas como era grande, valia a pena, né? E levou um tempinho para ficar pronto, mas enfim, de 40 milhões, que era a estimativa inicial, caiu para 19 milhões o valor final da licitação. Enfim, foram 21 milhões que sobraram no caixa de todas essas prefeituras, né? Então você imagina, 21 milhões, metade, 50% do valor, um pouquinho mais. E eles já alimentaram, né, Haroldo? Daí já. Exato, é um valor considerável, né? Isso virou um case de sucesso aqui no estado. Exato, e aí começou a incentivar outras pessoas a ver que valia a pena aplicar, né, a metodologia.
Ótimo. Realmente dá para ver que aplicando boas técnicas de gestão pública dá para melhorar bastante tudo, né? Tudo, inclusive diminuir gastos para comprar mais medicamentos ou investir em outras áreas. Mas agora eu queria realmente que vocês entrassem no grande núcleo, né? Vocês já falaram, tangenciaram muito, né? Mas eu queria que vocês realmente entrassem no núcleo do artigo, que eu acho que é o recheio, né? Que é de fato, a metodologia. Como vocês elaboraram essa metodologia? Como é que funciona essa metodologia? Qual o impacto que vocês acham que essa metodologia tem e pode ter aí? Fala um pouco mais sobre ela, que eu acho que a gente tangenciou demais e agora a gente pode finalmente entrar nela. Sim. Então, o cerne dessa metodologia é a gente partir para fazer uma licitação pública, que é uma aquisição, da mesma forma que a gente parte para fazer nossas compras cotidianas. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma compra, seja lá o que for, você tem um preço na cabeça. Velha caneta Bic, né? Se você chegar numa papelaria e te oferecerem a caneta Bic por R$50, você vai achar um pouco estranho, né? Puxa, R$50 uma caneta Bic, né? Por que você acha estranho? Porque você sabe que uma Bic vai custar, sei lá, R$2, R$3. Enfim. Agora, no caso da caneta Bic, é simples, né? A gente tem o senso comum de quanto custa uma caneta, né? Todo mundo, o consumidor mais básico, mais simples, ele sabe quanto custa uma caneta. Então, ainda que ele não sabe exatamente, vou pagar uns R$5, R$10 essa caneta, tudo bem, né? Tô com pressa, preciso da caneta agora, enfim. Mas 50 ele não paga, 50 ele tira. No mercado de medicamentos, existe uma complexidade um pouco maior. Por exemplo, a tabela CMED, ela tem 22 mil linhas e cada linha representa um medicamento que é comercializado no Brasil. Ou seja, hoje no Brasil são comercializados cerca de 22 mil medicamentos. Então, assim, ter o senso comum sobre os preços daqueles medicamentos ali é muito complicado, né? E aí, os gestores, como é que fazem? Eles partem para fazer um processo licitatório a partir de uma pesquisa feita com os próprios fornecedores. Por exemplo, eu preciso de um medicamento ultra complexo para curar uma doença rara, e ele vai lá e procura no mercado. Bom, quem são os fornecedores desse medicamento? E aí ele pede, por quanto você me vende esse medicamento? Aí esses fornecedores entregam para ele o orçamento. Aí você pode perceber que fica um pouco enviesado esse primeiro orçamento, né? Porque não é o preço de mercado, é o preço que os fornecedores querem oferecer. Então, aí que começa. Então, para esse gestor partir para fazer uma pesquisa de preço, ele precisa ter uma ideia do preço de referência, de quanto custa aquilo, para ele poder fazer a pesquisa. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo simples. A aspirina lá. Imagina que uma aspirina custe R$10, né? Aí ele vai perguntar para o fornecedor, por quanto custa essa aspirina? Aí um vai falar R$20, outro vai falar R$15 e o outro vai falar R$30. Aí ele vai dizer assim, bom, mas essa aspirina custa 10, será que você que de 20 não me faz por 11? Né? Porque ele tem o valor de 10 na cabeça, então ele consegue partir para essa negociação. O que na prática não acontece. Na prática, ele vai lá e pega a média de 20, 30 e 15, divide por 3, soma e divide por 3, sai uma média alta. Aí ele vai lá, estima o preço alto e acaba vendendo por algo perto daquilo que fica muito fora da realidade. Então, o que consiste a metodologia, então? A metodologia consiste em formar uma cesta de preços aceitáveis. Ou seja, você vai pegar, operacionalizar cada uma dessas tabelas, que a gente falou aqui ao longo da conversa, tabela CMED, banco de preços de saúde, revistas especializadas que propõem preços de varejo, outras licitações ao longo do Brasil, outras atas de registro de preço, e você, a partir dali, vai formar o seu senso comum sobre aquele produto, que não é uma coisa simples de fazer. A gente não conhece esses 22 mil medicamentos. E a partir dali, ele vai fazer a pesquisa no mercado local, para saber quanto que ele vai cobrar, quanto que é um valor razoável por aquilo. Ao receber as propostas dos fornecedores, ele consegue aplicar um juízo de valor sobre aquele preço que ele está recebendo. E a partir daí parte para uma negociação. E a partir dessa negociação, ele cria o preço estimado e põe no edital da licitação. Essa diferença entre o que o fornecedor
gostaria de fornecer, o que é muito justo no sistema capitalista, né? O fornecedor, ele quer otimizar os lucros dele. Ótimo, isso não é nenhum problema. Só que a gente precisa gerenciar esse conflito de interesse. Um quer vender o mais caro possível e o outro quer comprar pelo mínimo possível. Isso é a regra do capitalismo, normal. E agora, quem está comprando, ele precisa se organizar, criar um método para que consiga fazer com que o preço fique justo para os dois. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Mais ou menos a metodologia, então, é um passo a passo para você utilizar da maneira como a jurisprudência dos órgãos de controle e a doutrina e todo o arcabouço jurídico envolvido disciplina. Como que ele vai utilizar cada tabela dessa para ele formar essa cesta e partir para uma negociação com o fornecedor de modo que ele tenha uma compra mais vantajosa. Então, basicamente isso. Sim. Esse passo a passo, Maurício, a gente desenvolveu porque a gente via que, por exemplo, assim, a gente pegava editais que eles queriam utilizar, às vezes, como eu citei antes, a CEMED, né? A CEMED é o preço máximo, não dá. Outros, eles falavam assim, então eu vou utilizar a BC Pharma, né? Que é a farmácia, que é o que vende para o varejo, que a farmácia vende. Vou colocar um desconto em cima. Mas também não dá para usar só a BC Pharma, porque a BC Pharma você vai perder, né, esse desconto de escala, porque é diferente você comprar 10, né, que é do varejo, de você comprar 10 mil no caso da administração pública. Então também não dá para ser só a revista. Também não dá atualmente, infelizmente, para ser só o BPS, porque o BPS está muito defasado ainda. Até a gente conseguiu acompanhar nesses 2 casos aí de compras grandes do consórcio, que às vezes eles ligavam e falavam, não tem esse medicamento no BPS. Então, aí você tem que ver realmente com os fornecedores, em ata de registro de público próxima, de data próxima, né? Quanto mais essa obrigatoriedade de alimentar o BPS for sendo colocada em prática, daqui a pouco, como a própria nova lei já trouxe, o BPS futuramente pode vir a ser o preço de referência, pode ser muito vantajoso de utilizar, né? O TCU até já se manifestou que hoje em dia não é possível porque é defasado. Aí o que a gente faz? Se colocar como preço de referência o BPS, às vezes vai ter licitação deserta, vai ter licitação fracassada. Então, a gente sentiu necessidade de ajudar eles nesse passo a passo que o Haroldo explicou, para a gente formar o preço de referência desses tantos medicamentos que não é um valor comum que todo mundo saiba, né? Então, vamos lá. CEMED, preço máximo, BPS, se tiver, vai estar atendendo o artigo da própria 8666 que trazia que a administração pública tem que comprar pelo preço que a própria administração pública tem comprado, né? O artigo 16, se eu não me engano, então seria o BPS, se tiver. A BC Pharma, para você fazer uma comparação. Por exemplo, vou comprar um medicamento, não tem no BPS, está defasado. A CEMED está cobrando isso, mas parece que esse preço da CEMED eu consigo mais barato na BC Pharma. Peraí, se a BC Pharma, que é varejo, está mais barato, então, né, são referências. A gente até colocou no nosso passo a passo que quanto mais fontes oficiais, melhor fica essa cesta de preços aceitáveis. Hoje em dia, tem que utilizar a cesta. Quem sabe, futuramente, o próprio BPS traga tudo isso, né? Porque foi, assim, uma criação maravilhosa, né, Haroldo? Muito vantajoso, né? Exato. É muito interessante a ideia do BPS, né? Mas ele ainda não, por si só, ele ainda não é capaz de dar essa referência que a gente precisa. E esse também é uma ideia por trás da metodologia. Né? Nenhuma dessas fontes, ela por si só, resolve o problema. A gente precisa fazer uma combinação, utilizar cada uma da forma para qual ela foi proposta, para que a gente consiga chegar nesse preço de referência. Só uma sozinha não vai dar certo, em nenhum caso. Umas ele vai estar com preço muito alto, outras ele vai estar com preços inexequíveis, enfim. É preciso fazer a combinação de todas elas para que consiga chegar nessa compra mais vantajosa que a gente sempre fala, né, ao longo do texto. Eu acho que essa é realmente é o grande centro, ponto central da metodologia que vocês propõem, né? Que é justamente combinar diversas estratégias, né? Diversos preços de referência para poder formar o preço melhor. Que na realidade o melhor preço é o menor preço possível que a administração pública consiga adquirir o medicamento, né? É o menor preço possível mesmo, né? Não o menor preço, ponto, né? Porque de graça não vão fornecer, né?
Mas E a gente sabe o impacto de faltar medicamento, né? Programas do SUS, não tem como também. Não é o nosso intuito, a gente só ajudar. Com certeza, com certeza. Então, Haroldo, Daphne, queria agradecer aí a vocês pela conversa. Eu acho que essa foi uma das conversas mais técnicas, assim, sabe? Com mais tecnicalidades, né? Trazendo o BPS, a CEMED, uma série de tecnicalidades que a parte do nosso público acho que não conhecia, mas agora vai passar a conhecer alguns gestores, os estudantes, para que a gente sempre tenha divulgado. Mas então, obrigado demais aí pela conversa, foi muito, muito boa, muito produtiva, e é claro, queria reforçar que, para compreender melhor o tema, lendo o artigo, a gente vai deixar o link na descrição. Então, obrigado a vocês e obrigado aos nossos ouvintes também, né? Obrigada, Maurício. Obrigado, a gente ficou muito feliz aí com a oportunidade de divulgar esse trabalho, com a publicação do artigo também. Novamente quero parabenizar a iniciativa, muito interessante, e a gente está aqui no Mato Grosso do Sul à disposição, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre esse tema e quiser explorar mais ou trazer alguma sugestão ou crítica sobre o que a gente está propondo, estamos abertos, estamos dispostos a melhorar isso aí, que a gente sabe que os resultados vão impactar o cidadão e esse é o nosso objetivo principal.